Dois, três. Olá, pessoal. Com vocês, professor Janduí, de Biologia, para mais uma aula, a moçada do ciclo 5. Ciclo 5. Beleza? Então, nós vamos hoje falar do sistema digestório. Sistema digestório. Esse termo é um termo atualizado, já tem algum tempo. Antes a gente chamava sistema digestivo, mas já tem algum tempo que o correto é a gente chamar sistema digestório, né? Principal função do sistema digestório, né? Podemos dizer que o sistema digestório tem a função de digerir os alimentos para que nós possamos absorvê-los. Como seria isso? Os alimentos, eles contêm moléculas, muitos dos alimentos contêm moléculas grandes, nós chamamos macromoléculas, que as células do nosso corpo não conseguem absorver. Então, essas macromoléculas, essas moléculas alimentares grandes, elas precisam ser reduzidas, quebradas em moléculas menores, para que nós possamos absorver. Então, as moléculas grandes são chamadas de macromoléculas e através do processo digestório, essas macromoléculas, essas moléculas alimentares grandes, vão ser quebradas em moléculas menores para que as nossas células possam absorver. Então, o alimento contém uma grande quantidade de macromoléculas que, ao ser quebradas em moléculas menores, genericamente nós vamos chamar de nutrientes, né, serão absorvidos, lançados na corrente sanguínea. A corrente sanguínea distribui, né, todos esses nutrientes para o corpo, para que cada célula possa utilizar esses nutrientes, né, de acordo com as suas necessidades. Cada nutriente desempenha uma função importante no nosso corpo. Cada grupo de nutrientes, por exemplo, os carboidratos, eles vão funcionar como combustível, né, gerando energia, né, para que nós possamos executar as nossas mais variadas funções vitais. Então, quais são os principais órgãos, atenção, do nosso corpo, né? Então, vamos para aqui para a figurinha. Está aqui, ó, nós vamos ter a boca, certo? Lá no fundo da boca temos a faringe, certo? Depois tem um tubinho aqui, ó, chamado de esôfago, certo? O esôfago, certo, vai deixar o alimento no estômago, tá aqui o estômago, né? Depois do estômago vem o intestino delgado, delgado quer dizer fininho, ele é cheio de dobras, né? Depois vem o intestino grosso, tá aqui, ó, e o alimento, né, depois passa pelo reto, sai pelo ânus. Isso seria o tubo digestório, o tubo digestivo, né? Vai da boca ao ânus. Agora, anexado junto ao tubo digestivo, temos, tá aqui, ó, o fígado. Isso aqui é o fígado, certo? Aqui abaixo do estômago, né? Por trás aqui, ó, dessa alçazinha do intestino grosso, né? Mas embaixo do estômago está o pâncreas e aqui abaixo do fígado está a vesícula biliar. E na boca, as glândulas salivares. Então, as glândulas salivares, o fígado, o pâncreas e a vesícula biliar, certo? Mais o tubo digestivo forma o que a gente chama de sistema digestório. Sistema digestório. Beleza? Então, tubo digestivo, está aqui os órgãos do tubo digestivo com todas as suas funções, mais as glândulas acessórias, né, que eu acabei de falar, formam o sistema digestório. Então, dá um print na tela, ou melhor dizendo, dá uma pausa na tela é, e estuda direitinho, certo? Quais são esses órgãos, quais são as suas funções. Vamos à tela seguinte. Preste atenção. Qual é o caminho seguido pelo alimento, certo, ao longo do nosso tubo digestório, né? Mais uma vez, vamos aos órgãos, atenção, do que compõe o tubo digestório. Então, temos boca, ó, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso,
reto e ânus. Beleza? Presta bem atenção. Esses órgãos formam o tubo digestório. A laringe está aqui, mas na verdade a laringe ela faz parte do sistema respiratório. Só para a gente saber que acima dela está a faringe. A faringe ela tanto faz parte do sistema digestório como respiratório. Então esses órgãos aqui que estão marcados em amarelo formam o tubo digestivo. Agora, se a gente acrescentar as glândulas salivares que ficam na região da boca, fígado está aqui, ó, essa cor escura, vesícula biliar está aqui verdinha, e o pâncreas que está aqui em laranja, isso aí seria as glândulas acessórias, os órgãos acessórios. Então, o conjunto todo forma o que a gente chama de sistema digestório. Mas vamos então, né, ao trajeto que o alimento vai seguir, né, ao longo do nosso tubo digestivo. Então, o alimento entra pela boca. O alimento vai ser mastigado. A mastigação é um processo físico, mecânico. Enquanto mastigamos o alimento, a saliva vai sendo liberada. Na saliva contém enzimas. Enzimas são proteínas especiais que funcionam como tesourinhas, cortando as moléculas alimentares grandes em moléculas menores. Aí, quando a gente engole o alimento, ele passa da faringe para o esôfago e do esôfago chega ao estômago. Quando o alimento chega no estômago, vai encontrar o suco gástrico, que também contém enzimas digestivas, certo? Depois o alimento vai sair e cai aqui, ó, no intestino delgado. Aqui ele vai receber o suco entérico, que também tem enzimas digestivas, vai receber o suco pancreático, a bile, né? As enzimas contidas nesse suco digestivo vão cortando as moléculas grandes em moléculas menores, e daqui em diante o alimento começa a ser absorvido e lançado na corrente sanguínea. Quando o alimento chega no intestino grosso, então vai ocorrer a absorção de água, de sais minerais e vão se formando as fezes, que ficam aí armazenadas até o momento em que a gente tem que eliminar. Aí ela vai passar pelo reto, sair então, ó, pelo ânus. Então, esse foi o trajeto seguido pelo alimento ao longo do nosso tubo digestivo. Quando o alimento está na boca, misturando-se à saliva, ele é chamado de bolo alimentar. Está aqui, ó, bolo alimentar, certo? Quando o bolo alimentar cai no estômago e se mistura com o suco gástrico, ele é chamado de quimo, né? Aí depois ele continua seu curso normal, vai para o intestino delgado, intestino grosso, e aí vai sendo absorvido. Aquilo que o corpo não absorver, certo? Sobra e aí formam-se as fezes. O que é absorvido cai na corrente sanguínea, como eu falei antes, vai ser distribuído para todo o corpo, para que cada nutriente no nosso corpo desempenhe a sua função, o seu papel. Eu escrevi uma frase em vermelho, vamos lá, vamos entender ela. O sistema digestório transforma o alimento em energia para viver e aprender, né? Claro, frase bem simples, mas o que ela quer dizer? Que o sistema digestório, né, ao receber o alimento, digere esse alimento, quebra as moléculas alimentares grandes em moléculas menores para que a gente possa absorver, e parte dessas moléculas vão ser utilizadas como combustível para fornecer energia, inclusive para que nós possamos aprender. O aprendizado requer gasto de energia. Lembra do que eu falei outrora, numa das nossas aulas. Para aprender, primeiro é preciso querer. Segundo, esforço. E no esforço para aprender, a gente gasta energia. A gente gasta energia até para piscar o olho, né? A energia vem de alguns tipos de alimentos, de alguns nutrientes, né, obtidos, né, através da alimentação. Por isso que a gente tem que ter uma alimentação de boa qualidade, né? A gente tem que colocar na nossa dieta alimentar alimentos que contenham todos os nutrientes para que a gente possa, certo, ter o corpo funcionando sem nenhum problema. Mas isso é um assunto para a próxima aula. E como o que é bom dura pouco, nós ficamos por aqui.
Espero encontrar vocês na próxima aula. Espero que todos estejam bem. E um detalhe importante: isso aqui não é o fim. Presta atenção. Isso aqui é apenas uma etapa do processo. Vocês sabem que depois da videoaula vocês têm que ir até o Google Formulário, onde tem os exercícios que vocês vão responder e encaminhar para a gente. E também na escola tem o material físico, material em papel que vocês devem receber, certo? Para trabalhar, estudar, responder, devolver. E assim, certo? De acordo com o que vocês vão respondendo no Google Formulário, de acordo, certo, com o material impresso, a gente vai, né, construindo as avaliações de vocês, as notas de vocês, para que vocês possam, ao final do ano, né, receber o certificado de conclusão, né, da série correspondente. Beleza? Até a próxima, então.